Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alisson e dando continuidade aos nossos estudos referentes ao capítulo 12, Moral, Ética e Ética Aplicada. Nesta videoaula nós vamos contextualizar e identificar a respeito, por exemplo, dos tipos de ética, como a ética ela é aplicada na sociedade, né? E sobre esses tipos de ética nós vamos identificar, por exemplo, a ética da responsabilidade, a bioética, a ecoética, que também ela é chamada de ética ambiental, a ética dos negócios, entre outras, por exemplo. Mas essas é a que nós vamos contextualizar e que são expostas, por exemplo, em nosso livro didático. Lembrando, esse estudo é referente ao capítulo 12. Então, sobre esses tipos de ética, na filosofia, ela é classificada, por exemplo, de ética aplicada. Então, esse campo de estudo da ética aplicada, ele vai buscar compreender, né, deliberar, por exemplo, os problemas práticos do nosso cotidiano, por exemplo, que exigem justificativas racionais, né? Problemas ou então práticas nossa cotidiana que exigem algum tipo de justificativa racional. Que é, entre esses tipos de justificativas, nós vamos citar, por exemplo, a ética ambiental, a ética dos negócios, a ética da responsabilidade, entre outras. Então, sobre essas formas de ética aplicada na sociedade, o primeiro termo que nós vamos contextualizar é a bioética. A bioética é um campo de estudo, por exemplo, ligado à biologia e à ética. Bio vem de vida, então a influência da ética com a vida, ou a vida com a ética, classifiquem como vocês entenderem melhor. Então esse campo de estudo na biologia, por exemplo, ele faz parte da biologia molecular, ou como alguns biólogos também denominam, como a terceira revolução da biologia. E aí alguns exemplos práticos que é aplicado no nosso dia a dia, por exemplo, é que esse estudo da bioética, ele está muito presente, por exemplo, na manipulação do gênoma humano. A escolha, por exemplo, do sexo do bebê, que é uma prática que muitas famílias utilizam principalmente no final do século anterior e nesse século XXI, por exemplo. Então, isso é legal, isso é bacana, isso é dentro dos padrões éticos da sociedade, a família influenciar, por exemplo, na escolha, na manipulação, por exemplo, do gênoma humano do bebê, né? Então, isso é um dos campos de estudo, por exemplo, da biologia molecular, da bioética. A questão dos agrotóxicos, por exemplo, é uma prática que a gente sabe que vai trazer muitos danos para a saúde humana, né, para a vida humana, mas é algo que é corriqueiro, né, é cultivado principalmente no contexto da agricultura. Aqui a gente vê essa charge crítica, por exemplo, que retrata justamente a influência dos agrotóxicos no cultivo, né, e sem dúvida isso vai influenciar de forma negativa a vida humana, principalmente no seu contexto do consumo. E aí nós temos imagens aqui ao lado, por exemplo, né, de uma cenoura, uma laranja, por exemplo, com, por exemplo, 50% de veneno, né, dos agrotóxicos em si. Outra prática aplicada da bioética, que é muito corriqueira na sociedade, é o uso de anabolizantes, os esteroides, né, como alguns também classificam. O perigo que está por trás do corpo perfeito. E aí vários são outros ramos de estudo a respeito desse corpo perfeito, que é a bioética, né, ela vai retratar a biologia molecular, por exemplo. Mas esse campo de estudo, de aplicação da ética, tem seus pontos positivos. Que a biologia molecular, por exemplo, esse estudo da bioética, ela também favoreceu para os dias atuais a cura, por exemplo, de alguns tipos de câncer. Então, a gente vê que, no geral, esses estudos e até mesmo essas práticas da bioética, elas levam muito mais para a questão negativa, mas também tem seus pontos positivos. Dando continuidade, né, esse estudo da ética aplicada, nós vamos aprofundar agora a respeito da ecoética. Eco que vem de ecologia, e a ética, o campo de estudos da prática do caráter humano. Então, essa ética ambiental ou ecoética, ela está muito relacionada, por exemplo, às questões da sustentabilidade, às práticas sociais, econômicas e políticas a respeito do cultivo, da preocupação com o meio ambiente, com as gerações futuras. Então, nós vemos que a ecoética, ela é responsabilidade de todos. Responsabilidade principalmente com as questões ambientais. E aí cabe as questões políticas, os governos, os nossos governantes, buscar ações
que favoreçam a ecologia, a questão ética no contexto social, que cada indivíduo dentro de sua comunidade, dentro de sua casa, desenvolva ações e meios que favoreçam o cultivo da ecoética, a ética ambiental e as empresas no geral, né? E até mesmo no contexto econômico, para favorecer um cultivo melhor, um planeta mais saudável para gerações futuras, né? Então, a ecoética, em outras palavras, e eu já coloquei aqui, ela tem como principal objetivo a busca pela responsabilidade social, seja na economia, na política ou no campo social, a respeito das questões ecológicas, as questões ambientais. A ética dos negócios, que aqui é uma temática que eu gosto muito de aprofundar, principalmente com os alunos do ensino médio, retratando o mercado de trabalho. Nós vamos ver que a ética dos negócios, e logo tem uma ligação também com a ética da responsabilidade, ela vai buscar, por exemplo, o cultivo da qualidade de vida de uma empresa, o bem-estar social entre os indivíduos, o vínculo com a comunidade, independente da empresa, do setor, da instituição, e ligado também com a temática anterior, os cuidados com o meio ambiente, com as questões ecológicas. Mas a ética dos negócios, além de ser uma preocupação principalmente com aqueles que estão dentro de uma empresa, ela também parte por parte dos seus próprios empresários, os donos em si, que as questões de trabalho, de qualidade, condições favoráveis para um bom trabalho, as questões de remuneração, né? E aí, essa ética dos negócios, ela vai ser muito influenciada, por exemplo, relacionada às empresas, às questões administrativas, os governos, as comunidades e etc., né? Entre outras temáticas que nós poderíamos explorar aqui. Aqui eu deixo essa mensagem final a respeito do cultivo, do estudo da ética, da moral e essa ética aplicada que é essencial para nosso convívio e boa relação no contexto social, no geral. Ok? Até a próxima videoaula.